Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. A Ilha Misteriosa, parte 15. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Júlio Verne? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Segunda parte. O Degredado. Fazia 7 meses, contados dia a dia, que os passageiros do balão haviam sido lançados na Ilha Lincoln. Durante todo esse tempo, a despeito de todas as buscas realizadas, nenhum ser humano surgira à sua frente. Em momento algum, uma fumaça qualquer denunciara a presença do homem na superfície da ilha, ou um trabalho manual atestara sua passagem por ela, nem em época remota, nem em época recente. Não só parecia desabitada, como tudo indicava jamais tê-lo sido. E agora, eis que todo aquele arcabouço de deduções se esboroava antes um simples fragmento de metal, encontrado no corpo de um inofensivo roedor. Ora, evidentemente, o chumbo saíra de uma arma de fogo. E que outro ser que não o humano faz uso desse tipo de arma? Quando Pencroff pousou o chumbinho sobre a mesa, seus companheiros quedaram-se pasmos. Todas as consequências daquele incidente, considerável a despeito de sua aparente insignificância, irromperam atabalhoadamente em seus espíritos. A aparição súbita de uma criatura sobrenatural não os teria deixado mais perplexos. Cyrus Smith não titubeou em ser o primeiro a formular as hipóteses que aquele fato, tão surpreendente quanto inesperado, deveria suscitar. Depois de pegar o projétil, virá-lo, revirá-lo e apertá-lo entre o indicador e o polegar, ele perguntou a Pencroff: "Está em condições de afirmar que o porco do mato atingido por esse projétil tinha apenas 3 meses?" "Se tanto, Sr. Cyrus", respondeu Pencroff. "Ele ainda mamava na mãe quando o encontrei no fosso." "Muito bem", prosseguiu o engenheiro. "Isso prova que, no máximo 3 meses atrás, um tiro foi disparado na Ilha Lincoln." "E que uma bala de chumbo", acrescentou Gideon Spilett, "atingiu, embora não de maneira letal, essa cria." "Não resta sombra de dúvida", concordou Cyrus Smith. "E eis algumas consequências que podemos deduzir deste incidente. Ou a ilha era habitada antes de nossa aterrissagem, ou homens aqui desembarcaram há no máximo 3 meses. Esses homens chegaram voluntária ou involuntariamente? Por conta de uma aterrissagem ou um naufrágio? É um ponto que só poderá ser elucidado mais tarde. Quanto ao que são, europeus ou malaios, inimigos ou amigos de nossos povos, isso nada nos autoriza a antecipar. Se ainda habitam a ilha, ou se a deixaram, tampouco sabemos. Essas perguntas, contudo, nos concernem de maneira tão direta que não podemos ficar na incerteza por muito tempo." "Não, 100 vezes não! 1000 vezes não!" exclamou o marujo, levantando-se da mesa. "Não pode haver outros homens nesta ilha. Que diabos! A ilha não é grande. Se fosse habitada, já teríamos topado com alguns de seus habitantes." "O contrário, de fato, é que causaria espanto", reforçou Harbert. "Muito mais espantoso, suponho", atalhou o repórter. "Seria esse porco do mato ter nascido com um chumbinho no corpo." "A menos",
disse seriamente Nab. Que Pencroff tenha... Como pode conceber tal coisa, Nab? Revoltou-se o marujo. Por acaso acha que estou com uma bala de chumbo no maxilar há 5 ou 6 meses sem perceber? Mas onde ela teria se escondido? Insistiu o marujo, abrindo a boca de maneira a mostrar os magníficos 32 dentes que a guarneciam. Examine bem, Nab, e se encontrar um dente oco nesse ancinho, autorizo-o a arrancar uma dúzia. A hipótese de Nab é inadmissível, com efeito, concordou Cyrus Smith, que, apesar da gravidade de seus pensamentos, não reprimiu um sorriso. O certo é que, no máximo há 3 meses, um tiro de espingarda foi disparado nesta ilha. No entanto, para mim, das duas uma, ou as criaturas, quaisquer que irromperam nesta ilha, encontram-se nela há pouquíssimo tempo, ou então apenas passaram por aqui, pois se na época em que descortinamos a ilha do cume do Monte Franklin, ela estivesse habitada, teríamos visto ou sido vistos. O mais provável, portanto, é que apenas algumas semanas atrás, uma tempestade tenha lançado náufragos num ponto qualquer do litoral. Seja o que for, temos que saber com certeza. Penso que devemos agir com prudência, disse o repórter. É também a minha opinião, concordou Cyrus Smith. Pois infelizmente é bem provável que tenham sido piratas malaios que desembarcaram na ilha. Senhor Cyrus, indagou o marujo, não seria conveniente, antes de tomar qualquer providência, construirmos uma canoa que nos permitisse subir o rio ou mesmo, em caso de necessidade, contornar a ilha? Não podemos ser pegos desprevenidos. Sua ideia é boa, Pencroff, respondeu o engenheiro. Mas não podemos esperar. E necessitaríamos de pelo menos 1 mês para construir uma canoa. Uma canoa de verdade, sim, ponderou o marujo. Porém, não se tratando de uma embarcação destinada a resistir ao mar aberto, em 5 dias no máximo lhe asseguro construir uma canoa capaz de navegar pelo Mersey. Em 5 dias? Exclamou Nab. Fabricar um barco? Sim, Nab. Um barco à moda indígena. De madeira? Ele quis saber, com a expressão incrédula. Sim, ou melhor, casca de árvore, esclareceu Pencroff. Repito, Sr. Cyrus, em 5 dias o assunto estará liquidado. Se forem mesmo 5 dias, tudo bem, assentiu o engenheiro. Mas daqui até lá é aconselhável ficarmos de prontidão, alertou Harbert. Prontidão severa, amigos, respondeu Cyrus Smith. E suplico-lhes que limitem suas expedições de caça às cercanias de Granite House. O jantar terminou menos alegremente do que esperava Pencroff. Resumindo, a ilha era ou havia sido habitada por outros humanos que não os colonos. Desde o incidente da bala de chumbo, este era um fato agora incontestável, e tal revelação só podia gerar sérias preocupações entre os colonos. Antes de irem dormir, Cyrus Smith e Gideon Spilett confabulavam longamente a respeito daqueles enigmas, ruminando se aquele episódio não teria alguma conexão com as circunstâncias inexplicáveis do resgate do engenheiro e outras particularidades estranhas que já os haviam intrigado em mais de uma ocasião. Cyrus Smith, contudo, pesando os prós e os contras, terminou por dizer: Enfim, quer a minha opinião, caro Spilett? Sim, Cyrus. Pois bem, ei-la. Por mais minuciosamente que exploremos a ilha, nunca descobriremos nada. Logo no dia seguinte, Pencroff pôs mãos à obra. Não se tratava de fazer uma canoa com cintas e costado,
mas simplesmente uma embarcação flutuante, de fundo chato, que se adequasse à navegação do Mersey. Sobretudo, nas proximidades de suas nascentes, onde a água teria pouca profundidade. Pedaços de cortiça costurados um ao outro constituiriam o corpo da embarcação. Dessa forma, nem pesada nem maciça, poderiam transportá-la com facilidade no caso de toparem com obstáculos naturais. Pencroff pretendia suturar as faixas de casca de árvore com pregos rebitados a fim de garantir, com tal aderência, a perfeita impermeabilidade do equipamento. O segredo, portanto, estava em escolher árvores cuja casca, flexível e resistente, se prestasse àquele tratamento. Ora, precisamente o último furacão abatera certa quantidade de abetos de Douglas, as mais apropriadas para aquele tipo de construção. Alguns desses abetos jaziam no solo, restando apenas extrair-lhes a casca, o que foi o mais difícil, considerando a imperfeição das ferramentas dos colonos. No fim, conseguiram. Enquanto o marujo, auxiliado pelo engenheiro, trabalhava em sua obra, sem desperdiçar um instante, Gideon Spilett e Harbert não permaneciam ociosos, pois haviam se autonomeado provedores da colônia. O repórter não se cansava de admirar o adolescente, que adquirira uma destreza notável no manejo do arco ou do porrete. Além disso, Harbert mostrava-se ousado, parecendo deter aquele sangue frio que, sem medo de errar, poderíamos chamar de o raciocínio da bravura. Os dois companheiros de caça, obedecendo, aliás, às recomendações de Cyrus Smith, não se afastavam além de um raio de 4 quilômetros de Granite House, mas as primeiras encostas da floresta já contribuíam com um tributo suficiente de cutias, capivaras, cangurus, porcos do mato e etc. E embora o produto dos mundéus fosse pouco significativo desde que o frio cessara, a coltada fornecia seu contingente de praxe, capaz de alimentar toda a colônia da ilha Lincoln. Durante aquelas caçadas, Harbert volta e meia discutia com Gideon Spilett a respeito do incidente da bala de chumbo e das consequências deduzidas pelo engenheiro e um dia, 26 de outubro, interpelou-o. Mas, Sr. Spilett, não julga extraordinário que, se náufragos desembarcaram na ilha, ainda não tenham aparecido nas imediações de Granite House? Julgo extraordinário, se eles, porventura, ainda estiverem aqui. Mas nada extraordinário se não estiverem mais. Acha, então, que esses indivíduos já deixaram a ilha? Insistiu Harbert. Isso é o mais provável, meu rapaz. Pois, se a estadia deles houvesse se prolongado, e principalmente, se ainda estivessem aqui, algum incidente teria terminado por denunciar sua presença. Contudo, se conseguiram partir, observou o rapaz, é porque não eram náufragos. Exatamente, Harbert. Ou pelo menos eram o que eu chamaria de náufragos provisórios. É muito provável, com efeito, que uma ventania os tenha lançado na ilha, poupando sua embarcação, e passando a ventania, eles tenham se feito novamente ao mar. Uma coisa nós temos de admitir, disse Harbert. O Sr. Smith pareceu antes temer do que desejar a presença de seres humanos em nossa ilha. Com efeito, explicou o repórter. Segundo ele, só malaios para frequentar esses mares, e sendo tais fidalgos uns maus elementos, é recomendável evitá-los. Não acha possível, Sr. Spilett, insistiu Harbert, que um dia venhamos a encontrar vestígios desse desembarque e talvez coloquemos as coisas em pratos limpos? Não digo que não, meu rapaz. Um acampamento abandonado, uma fogueira extinta, podem nos dar uma pista, e é disso que iremos atrás na próxima expedição. No dia em que assim conversaram,
Os dois caçadores encontravam-se numa zona da floresta nas adjacências do Mersey, notável por árvores de rara beleza. Destacavam-se ali, com alturas que beiravam os 60 metros, algumas daquelas soberbas coníferas às quais os nativos dão o nome de cauris na Nova Zelândia. Tive uma ideia, Sr. Spilett, disse Harbert. Que tal eu trepar num desses cauris e, de lá de cima, fazer um reconhecimento panorâmico? A ideia é boa, concordou o repórter. Mas conseguirá alcançar o topo desses gigantes? Não custa tentar, respondeu Harbert. Ágil e habilidoso, o adolescente atacou os primeiros galhos, cuja disposição facilitava a escalada do cauri, e em poucos minutos chegava ao topo, que emergia daquela imensa planície luxuriante formada pelo dossel da floresta. Daquele ponto elevado, o olhar podia estender-se por toda a zona meridional da ilha, desde o Cabo da Garra, a sudeste, até o promontório do Réptil, a sudoeste. A noroeste erguia-se o Monte Franklin, tapando uma faixa do horizonte. Harbert, contudo, das alturas de seu observatório, podia observar precisamente toda a área ainda não explorada da ilha, que pudera dar ou dava refúgio aos estranhos de cuja presença suspeitavam. O rapaz observou atentamente. No mar, a princípio, nada à vista. Nenhum sinal de vela, nem no horizonte, nem nos bancos de areia da ilha. Todavia, como a cortina de árvores escondia o litoral, era possível que uma embarcação, quem sabe amputada de sua mastreação, houvesse atracado e, por conseguinte, permanecesse invisível para Harbert. Nas matas do faroeste, nada também. A floresta formava um domo impenetrável num raio de vários quilômetros quadrados, sem uma clareira ou descampado. Era, inclusive, impossível seguir o curso do Mersey e identificar o ponto da montanha onde ele nascia. Talvez outros cursos d'água corressem para o oeste, mas nada dava certeza disso. Contudo, não se avistava nenhum indício de acampamento. Será que Harbert não poderia surpreender no ar algum sinal de fumaça que apontasse a presença do homem? Naquela atmosfera translúcida, qualquer vapor teria se destacado contra o fundo do céu. Por um instante, Harbert julgou avistar uma tênue fumaça subindo a oeste. Mas uma observação mais acurada demonstrou que se enganara. Examinou tudo atentamente e tinha olhos de lince. Não, decididamente não havia nada. Harbert desceu então do cauri, e os dois caçadores retornaram a Granite House. Lá, Cyrus Smith escutou o relato do adolescente e, balançando a cabeça, manteve-se calado. Agora estava claro que só poderiam resolver o enigma após uma exploração completa da ilha. 2 dias depois, 28 de outubro, produziu-se outro incidente inexplicável. Passeando pela praia a 4 quilômetros de Granite House, Harbert e Nab capturaram um magnífico exemplar da ordem dos quelônios, o que os deixou felicíssimos. Era uma tartaruga franca do gênero Midas, cuja carapaça oferecia admiráveis reflexos esverdeados. Foi Harbert quem avistou a tartaruga, que rastejava por entre as rochas a fim de alcançar o mar. Aqui, Nab! Aqui! Ele gritou. Nab acorreu. Belo animal! Exclamou Nab. Mas como capturá-lo? Nada mais fácil, Nab, explicou Harbert. Vamos virar a tartaruga e colocá-la de pernas para o ar. Assim ela não fugirá. Pegue o seu porrete e procure me imitar. O réptil, percebendo o perigo, recolhera a cabeça entre a carapaça e o peitilho, bem como as patas, e estacionou, imóvel feito uma pedra. Harbert e Nab introduziram então seus porretes sobre o externo do animal,
e, juntando forças, conseguiram, não sem dificuldade, virá-lo de barriga para cima. A tartaruga, que media 1 metro de comprimento, devia pesar pelo menos 200 quilos. Viva! Exclamou Nab. Eis com que se alegrar o amigo Pencroff. O amigo Pencroff, de certo, não deixaria de se alegrar, uma vez que a carne dessas tartarugas, que se alimentam de zosteras, é extremamente saborosa. Por enquanto, aquele exemplar não permitia entrever senão sua cabeça minúscula, achatada, porém alargada por grandes fossas temporais, escondidas sob uma abóboda óssea. E agora, o que faremos com o produto da nossa caçada? Perguntou Nab. Não podemos arrastá-lo até Granite House. Visto que ela não consegue se aprumar, vamos deixá-la aqui, respondeu Harbert. Mais tarde voltaremos para buscá-la com a carroça. Combinado. Mesmo assim, por via das dúvidas, Harbert tomou a precaução, que Nab julgara supérflua, de calçar o animal com grandes seixos. Feito isso, os 2 caçadores retornaram a Granite House pela praia, que a maré, então na vazante, desnudava amplamente. Harbert, querendo fazer uma surpresa para Pencroff, não lhe contou nada a respeito do soberbo exemplar dos quelônios, que ele deixara de barriga para cima na areia. 2 horas depois, Nab e ele estavam de volta com a carroça ao local onde haviam deixado o animal, e o soberbo exemplar dos quelônios não estava mais lá. Intrigados, Harbert e Nab procuraram em volta. Era, não obstante, exatamente o local onde haviam deixado a tartaruga. O rapazola encontrou, inclusive, os seixos que utilizara, e, por conseguinte, tinha certeza de não estar enganado. E essa agora? Matutava Nab. Será que o bicho se endireitou e saiu andando? Parece que sim, respondeu Harbert, que com os olhos nos seixos espalhados pela areia, continuava atônito. No fim das contas, Pencroff é que não ficará nada satisfeito. E talvez o Sr. Cyrus fique um pouco atrapalhado para explicar esse desaparecimento, pensou Harbert. Bom, disse Nab, querendo esconder o insucesso. Não toquemos no assunto. Ao contrário, Nab, temos de falar, decidiu Harbert. E ambos, pegando de volta a carroça que tinham levado à toa, retornaram a Granite House. Ao chegar ao estaleiro, onde o engenheiro e o marujo trabalhavam, Harbert contou o ocorrido. Ah, desastrados! Exclamou o marujo. Deixar escapar no mínimo 50 sopas! Ora, Pencroff, replicou Nab, não é culpa nossa se o animal fugiu. Repito que o viramos de barriga para cima. Então não viraram o suficiente, reagiu gaiatamente o intratável marujo. E essa agora? Exclamou Harbert, e contou que tomara o cuidado de calçar a tartaruga com seixos. Então é um milagre, replicou Pencroff. Eu achava, Sr. Cyrus, disse Harbert, que as tartarugas, uma vez dispostas sobre o dorso, não conseguiam mais colocar-se sobre as suas patas, principalmente as de grande porte. E é verdade, meu filho, assentiu Cyrus Smith. Então, como pôde acontecer? A que distância do mar vocês deixaram a tartaruga? Perguntou o engenheiro, que, interrompendo o que fazia, refletia no incidente. A uns 4,5 metros, no máximo, respondeu Harbert. E a maré? Estava baixa nesse momento? Sim, Sr. Cyrus. Muito bem, raciocinou o engenheiro. O que a tartaruga não podia fazer na areia é possível que tenha feito na água. Ela deve ter se aprumado quando a pré-amar a engolfou
e alcançado tranquilamente o mar aberto. Ah, como somos desastrados! Exclamou Nab. Foi precisamente isso que tive a honra de lhes comunicar, indicou Pencroff. A explicação de Cyrus Smith era sem dúvida satisfatória, mas estaria ele convencido de sua pertinência? Não ousaríamos afirmar. No dia 29 de outubro, a canoa de casca de árvore estava terminada. Pencroff cumprira sua promessa e em 5 dias tinham uma espécie de piroga, cujo casco foi cintado com varetas flexíveis de crejimba. Um banco na popa, outro no meio, servindo de trave, um terceiro na proa, estribos para sustentar os cabos de 2 remos, uma zinga para direcionar, completavam essa embarcação, que media 3,5 metros de comprimento e não chegava a pesar 100 quilos. Quanto à operação de lançamento, foi extremamente simples. A leve canoa foi carregada até a areia, para a beira d'água, em frente a Granite House, e a pré-mar a fez boiar. Pencroff, pulando imediatamente dentro da embarcação, manobrou-a com a zinga e constatou que estava perfeita para o uso a que se destinava. Urra! Exclamou o marujo, não se eximindo de celebrar assim o próprio triunfo. Com ela poderíamos circunnavegar. O mundo? Zombou Gideon Spilett. Não, a ilha, usando pedras como lastro, mais um mastro na proa e um pedaço de vela que o Sr. Smith fabricará um dia, iremos longe. Então, Sr. Cyrus, Sr. Spilett, Harbert e Nab, por que não vem testar nossa nova embarcação? Que diabos! Afinal de contas, precisamos verificar se ela nos aguenta todos juntos. Era um teste imprescindível. Pencroff, com um golpe da zinga, levou a embarcação até a beira da praia, por uma estreita passagem que havia entre as rochas, e ficou acertado que, naquele mesmo dia, testariam a canoa, seguindo rente ao litoral até a primeira ponta, onde terminavam os rochedos do sul. Ao embarcar, Nab exclamou: Ei, o seu barco está fazendo água, Pencroff. Não ligue, Nab, respondeu o marujo. A madeira precisa de um tempinho para se impermeabilizar. Em 2 dias o problema estará sanado e nossa canoa não terá mais água no ventre que o estômago de um bêbado. Todos a bordo! Feito isso, Pencroff apontou para o mar aberto. O tempo estava magnífico. O mar, calmo como as águas contidas nas margens estreitas de um lago, e a canoa mostrou-se capaz de enfrentá-las com a mesma segurança que exibia ao subir o sossegado curso do Mersey. Enquanto Nab e Harbert encarregavam-se dos remos, Pencroff, na popa da embarcação, manobrava a zinga. Atravessando o canal, o marujo passou rente à ponta meridional do Recife. Uma leve brisa soprava do sul. Não havia uma marola, nem no canal, nem no mar aberto. Apenas compridas ondulações que a canoa mal sentia, pesada como estava, engrossavam a superfície de quando em quando. Afastaram-se cerca de 800 metros da costa, de maneira a avistar o Monte Franklin em todo o seu prumo. Em seguida, virando de bordo, Pencroff voltou na direção da foz do rio. A canoa então acompanhou a margem, a qual, por sua vez, arredondando-se na ponta extrema, escondia toda a pantanosa planície das Tadornas. Essa ponta, que a forma da curva do litoral alongava, ficava a cerca de 2 quilômetros do Mersey. Os colonos resolveram ir até lá, e não ultrapassá-la, senão o estrito necessário para terem uma noção panorâmica da costa até o Cabo da Garra. Evitando os abrolhos de que aqueles bancos estavam semeados, e os quais a pré-mar começava a cobrir, a canoa margeou então o litoral, mantendo uma distância de 400 metros.
À medida que corria desde a foz do rio até a ponta, o paredão perdia altura. Era um amontoado de rochas graníticas, caprichosamente distribuídas, bastante diferentes da cortina formada pelo Planalto do Mirante, e de aspecto extremamente selvagem. Parecia que uma imensa caçamba de pedregulhos havia sido despejada ali. Nenhum tipo de vegetação medrava no rabicho agudo, que se estendia por 4 quilômetros a partir da floresta e evocava nitidamente o braço de um gigante saindo de uma manga de verdor. A canoa, impelida pelos 2 remos, avançava sem dificuldade. Gideon Spilett, com o lápis em uma das mãos e o caderno na outra, rascunhava o contorno do litoral. Nab, Pencroff e Harbert confabulavam e analisavam aquelas regiões que ainda não conheciam, e à medida que a embarcação descia para o sul, os 2 cabos Mandíbula pareciam se deslocar e fechar ainda mais a Baía da União. Quanto a Cyrus Smith, não falava, apenas observava, e pela desconfiança estampada em seu olhar, parecia estar diante de uma região estranha e fora dos padrões. Após 45 minutos de navegação, quando a canoa alcançara quase a extremidade da ponta e Pencroff preparava-se para dobrá-la, Harbert, levantando-se, apontou uma mancha escura e indagou: "O que é aquilo lá na praia?" Todos os olhares se voltaram para o ponto indicado. "Com efeito", intrigou-se igualmente o repórter. "Há alguma coisa. Parece um destroço no meio da areia." "Ah!" exclamou Pencroff. "Já sei o que é." "O que é, então?" perguntou Nab. "Barris! Barris que podem estar cheios!" respondeu o marujo. "Para a praia, Pencroff!" decidiu Cyrus Smith. Dali a poucas remadas, a canoa abicou na curva de uma pequena enseada e seus passageiros saltaram na praia. Pencroff não se enganara. No local havia 2 barris, cobertos pela areia até a metade, mas ainda solidamente amarrados num amplo baú, que, de carona nos tonéis, boiara até vir a encalhar na praia. "Isso significa que houve um naufrágio nas paragens da ilha?" perguntou Harbert. "Evidentemente", respondeu Gideon Spilett. "Mas o que temos nesse baú?" exclamou Pencroff, com uma impaciência mais do que natural. "O que temos nesse baú? Está fechado. Precisamos de alguma coisa para arrebentar a tampa. Quem sabe umas boas pedradas." E o marujo, erguendo um pedregulho, ia destroçar uma das laterais do baú, quando o engenheiro o deteve. "Pencroff, consegue domar sua impaciência só por mais uma horinha?" "Mas, Sr. Cyrus, pense um pouquinho. Nossa sobrevivência pode estar dentro desse baú." "Saberemos daqui a pouco, Pencroff", insistiu o engenheiro. "Mas confie em mim. Não o destrua. Ele pode nos ser útil. Vamos transportá-lo para Granite House, onde o abriremos mais facilmente, sem destroçá-lo. Está todo preparado para a viagem, e se boiou até aqui, boiará melhor ainda até a foz do rio." "Tem razão, Sr. Cyrus. Eu já ia fazer uma besteira", admitiu o marujo. "Às vezes a gente quase perde o controle." A observação do engenheiro era sábia. Os objetos encerrados no baú, que devia pesar bastante, pois fora aliviado com a ajuda de 2 barris vazios, de certo não caberiam na canoa. Logo, era mais negócio rebocá-lo tal qual até a praia de Granite House. E agora, de onde vinha aquele destroço? Era de fato uma questão da mais alta importância. Cyrus Smith e seus companheiros examinaram atentamente os arredores e depois percorreram uma grande extensão da praia. Não depararam com nenhum outro destroço.
O mar foi igualmente esquadrinhado. Harbert e Nab subiram numa pedra alta. O horizonte estava deserto. Nada à vista. Nenhuma embarcação à deriva. Nenhuma vela. Não restava dúvida, contudo, de que houvera um naufrágio. Quem sabe aquele incidente não estava conectado à bala de chumbo. Talvez estranhos houvessem atracado em outra ponta da ilha. Talvez ainda estivessem ali. Por outro lado, os colonos logo chegaram à conclusão de que aqueles forasteiros não podiam ser piratas malaios, uma vez que o destroço tinha evidentemente procedência americana ou europeia. Todos voltaram para junto do baú, que media 1,5 metros de comprimento por 1 de largura. Era em madeira de carvalho, muito bem vedado e forrado com uma pele grossa, fixada por sua vez com pregos de cobre. Os 2 imensos barris, hermeticamente fechados, pareciam vazios e aderiam a seus flancos por meio de cordas resistentes, intercaladas por nós que Pencroff reconheceu facilmente como nós de marinheiro. Parecia em perfeito estado de conservação, o que se explicava pelo fato de haver encalhado numa praia de areia, e não num recife. Era até possível afirmar, examinando-o bem, que sua estadia no mar não fora longa, e que sua chegada àquela praia era recente. A água parecia não lhe haver penetrado, e os objetos que ele continha deviam estar intactos. Tudo sugeria que o baú fora lançado por cima da amurada de um navio à deriva, que navegava em direção à ilha, e cujos passageiros, na esperança de que ele alcançasse a praia, onde o recuperariam mais tarde, haviam tomado a precaução de torná-lo mais leve mediante uma boia improvisada. "Vamos rebocar esse destroço até Granite House", disse o engenheiro, "onde faremos seu inventário. Em seguida, se descobrirmos na ilha sobreviventes desse presumido naufrágio, o devolveremos a quem pertence de direito. Se não encontrarmos ninguém..." "Ficaremos com ele!" exclamou Pencroff. "Mas por Deus, que diabos pode haver aí dentro?" A maré já começava a alcançar o destroço, que deveria, evidentemente, boiar com a pré-mar. Uma das cordas que amarravam os barris foi parcialmente desenrolada e serviu de amarra para acoplar o aparato flutuante à canoa. Em seguida, Pencroff e Nab escavaram a areia com seus remos, a fim de facilitar o deslizamento do baú, e dali a pouco, a canoa, com o baú a reboque, começou a dobrar a ponta, batizada na oportunidade como ponta do destroço. O rebocador estava pesado, e os barris mal eram suficientes para manter o baú fora d'água. O marujo temia a todo instante que ele se soltasse e afundasse. Felizmente, seus temores não se concretizaram, e 1h30 depois de partirem, precisaram de todo esse tempo para atravessar os 5 quilômetros de distância. A canoa acostava na praia defronte a Granite House. Canoa e destroço foram então puxados para a areia, e com o refluxo da maré não demoraram a secar. Nab foi buscar ferramentas para arrombar o baú, de maneira a danificá-lo o mínimo possível, e procederam a seu inventário. Pencroff não procurou esconder que estava profundamente emocionado. O marujo começou por soltar os 2 barris, que, em excelente estado, seriam de grande serventia. Em seguida, os fechos foram arrebentados por meio de um alicate, e a tampa logo se ergueu. Um segundo container de zinco forrava o interior do baú, manifestamente arrumado para que os objetos que guardava se mantivessem, em quaisquer circunstâncias, protegidos da umidade. "Ah!" exclamou Nab. "Tomara que sejam conservas!" "Espero sinceramente que não", retorquiu o repórter. "Se pelo menos houvesse", disse o marujo a meia voz.
O quê, meu Deus? Perguntou Nab, que captara o comentário. Nada. A chapa de zinco foi rasgada em toda a sua largura, dobrada nos flancos do baú, e pouco a pouco, objetos de natureza bem diversa eram retirados e depositados na areia. A cada novo item, Pencroff soltava novos urras, Harbert batia palmas e Nab dançava. Havia ali livros que deixaram Harbert louco de alegria e utensílios de cozinha que Nab cobriu de beijos. Afinal, os colonos tinham todos os motivos para estar radiantes, pois o baú continha ferramentas, armas, instrumentos, roupas, utensílios, livros, e eis sua listagem detalhada, tal como registrada no caderno de Gideon Spilett. Ferramentas: 3 facas com várias lâminas, 2 machados de lenhador, 2 machadinhas, 3 plainas, 2 enxós, 1 enxó com 2 gumes, 6 tesouras temperadas a frio, 2 limas, 3 martelos, 3 furadeiras, 2 brocas, 10 sacos de pregos e parafusos, 3 serrotes de diversos tamanhos, 2 latas de agulhas. Armamentos: 2 espingardas de pederneira, 2 fuzis de cápsulas, 2 carabinas de estopim central, 5 cutelos, 4 sabres de abordagem, 2 barris de pólvora, podendo conter cada um 25 libras, 12 caixas de mechas. Instrumentos: 1 sextante, 1 binóculo, 1 luneta, 1 caixa de compassos, 1 bússola de bolso, 1 termômetro Fahrenheit, 1 barômetro aneroide, 1 caixa contendo 1 câmera fotográfica, lente, chapas, produtos químicos e etc. Vestuário: 2 dúzias de camisas numa fazenda especial semelhante à lã, mas cuja origem era evidentemente vegetal. 3 dúzias de meias no mesmo tecido. Utensílios: 1 caldeirão de ferro, 6 panelas de cobre estanhado, 3 pratos de ferro, 10 jogos de talheres de alumínio, 2 chaleiras, 1 fogareiro portátil, 6 facas de mesa. Livros: 1 Bíblia, contendo o Antigo e Novo Testamentos, 1 atlas, 1 dicionário dos diferentes dialetos polinésios, 1 dicionário de ciências naturais em 6 volumes, 3 resmas de papel branco, 2 livros de registro com as páginas em branco. Temos de admitir, concluiu o repórter depois de terminado o inventário, que o proprietário desse baú era um homem prático. Ferramentas, armas, instrumentos, roupas, utensílios de cozinha, livros, não falta nada. Para mim está claro que ele previa o naufrágio e se preparou com antecedência. Não falta nada mesmo, murmurou Cyrus Smith, pensativo. E seguramente, acrescentou Harbert, a embarcação que transportava esse baú e seu proprietário não era um navio pirata malaio. A menos, sugeriu Pencroff, que esse proprietário estivesse prisioneiro de piratas. Difícil, duvidou o repórter. É mais provável que um navio americano ou europeu tenha sido arrastado para essas paragens e seus passageiros, querendo salvar o estrito necessário, prepararam esse baú e o lançaram ao mar. É a sua opinião, Sr. Cyrus? Perguntou Harbert. É, meu filho, respondeu o engenheiro. Deve ter acontecido dessa forma. É possível que, prevendo um naufrágio, alguém tenha reunido nesse baú diversos objetos de primeira utilidade, a fim de recuperá-los depois em algum ponto da costa. Até uma câmera fotográfica, observou o marujo, com ares de incredulidade. Quanto a esse aparelho, respondeu Cyrus Smith,
Não compreendo bem sua utilidade. Afinal, penso que qualquer náufrago teria preferido um sortimento de roupas mais completo ou uma carga maior de munição. E não há nesses instrumentos, utensílios e livros nenhuma marca ou endereço que identifique sua procedência? Perguntou Gideon Spilett. Puseram-se a verificar. Cada objeto foi então minuciosamente examinado, principalmente os livros, instrumentos e armas. Contrariando a praxe, nem as armas, nem os instrumentos traziam a marca do fabricante. Por sinal, encontravam-se em perfeito estado, parecendo intocados. Mesma particularidade em se tratando das ferramentas e utensílios. Tudo era novo em folha, o que, em suma, provava que aqueles objetos não haviam sido pegos ao acaso e atirados a esmo no baú, e sim, ao contrário, que sua escolha fora meditada e sua classificação estipulada com meticulosidade. Era o que indicava igualmente o segundo forro metálico, que os havia preservado da umidade e não poderia ter sido soldado num momento de pressa. Quanto aos dicionários de ciência naturais e dos idiomas polinésios, embora sem nome de editora ou data de publicação, eram de origem inglesa. Idem para a Bíblia, impressa em língua inglesa, um enquarto notável do ponto de vista tipográfico e que parecia ter sido constantemente folheada. Já o Atlas era uma obra magnífica, compreendendo diversos mapas do mundo inteiro e planisférios elaborados segundo o esquema de projeção de Mercator, cujos dísticos eram em francês, mas que tampouco trazia data de publicação ou nome de editora. Não havia, portanto, naqueles diversos objetos, nenhum indício que pudesse apontar sua proveniência, e nada, por conseguinte, de natureza a sugerir a nacionalidade do navio, que, sem dúvida, passara recentemente por aquela zona. Seja como for, independentemente da procedência, aquele baú tornava os colonos da Ilha Lincoln simplesmente ricos. Até aquele momento, transformando os produtos da natureza, haviam fabricado tudo sozinhos e, graças à sua inteligência, se saído muito bem. Mas não parecia que, enviando-lhes aqueles diversos artefatos da indústria humana, a providência quisera recompensá-los. Seus agradecimentos elevaram-se então unanimemente para os céus. Um deles, contudo, não estava nada satisfeito. Pencroff. De fato, o baú parecia não oferecer uma coisa que ele prezava imensamente, e à medida que os objetos eram retirados, seus urras diminuíam de intensidade. Terminado o inventário, ouviram-no murmurar essas palavras. Tudo isso é muito bonito, mas o que eu mais queria não veio. O que levou Nab a lhe dizer. Ora, amigo Pencroff, o que esperava então? 6 libras de tabaco. Respondeu seriamente Pencroff. E minha felicidade seria completa. Todos riram da queixa do marujo. Da descoberta daquele destroço, porém, resultava que, agora mais que nunca, urgia fazer uma exploração séria da ilha. Combinaram, então, pôr-se a caminho ao raiar do dia seguinte, subindo o Mercy de maneira a alcançar a costa ocidental. Se náufragos houvessem desembarcado em algum ponto daquele litoral, de certo, achavam-se em situação precária, cumprindo levar-lhes socorro sem demora. Durante esse dia, os diversos objetos foram transportados para Granite House e dispostos metodicamente no grande salão. Esse dia, 29 de outubro, era precisamente um domingo, e antes de ir para a cama, Harbert perguntou ao engenheiro se concordava em ler para todos alguma passagem do Evangelho. Com prazer, respondeu Cyrus Smith. Quando pegou o livro sagrado e ia abri-lo, Pencroff deteve-o. Senhor Cyrus,
Sou supersticioso. Abra ao acaso e leia o primeiro versículo que lhe cair sob os olhos. Veremos se ele se aplica à nossa situação. Cyrus Smith sorriu da reação do marujo e, curvando-se a seu desejo, abriu o Evangelho precisamente num lugar em que um marcador separava as páginas. Seus olhos foram direto para uma cruz vermelha, que, feita a lápis, precedia o versículo 8 do capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus. E ele leu o versículo assim concebido: Aquele que pedir, receberá, e aquele que procurar, achará. Fim da parte 15.